O nome de uma pessoa é uma das coisas que a define. É pelo nome que podemos ter um senso de identidade, por mais que existam nomes iguais aos nossos. É um nome que é pensado quando o casal descobre que terá um filho ou uma filha. O nome é escolhido com carinho, com amor, porque representa algo importante, ou pela beleza que carrega. Nas escrituras, o nome no Antigo Testamento carregava o significado que estava associado com a pessoa. Adão se chamava assim porque foi feito do barro, da terra, no hebraico Adamá. Abraão foi assim renomeado por Deus porque seria o pai, Abba, de nações, Ram, e assim tantos outros. Sem um nome, o relacionamento fica difícil. E é falando sobre o papel dos nomes nos relacionamentos que Your Name, ou Kimi no Na wa, nos fala acerca de amor eterno. Kimi no Na wa, ou no seu nome ocidental, Your Name, é uma animação japonesa que conta a história de Taki, um jovem que mora na capital Tóquio, e Mitsuha, uma moça que mora no interior do Japão. Eles não se conhecem, mas graças a um evento místico, eles começam a trocar de corpos de forma não contínua. Uma das coisas interessantes da animação é que quando trocam de corpos, ambos têm a impressão que estão sonhando, e quando acordam, esquecem do nome um do outro. E não sabem o que o outro viveu enquanto estava em sua pele. Tudo o que resta são vagas reminiscências. O que parece caminhar para uma história de romance juvenil mostra algo muito maior quando o filme dá uma reviravolta. Taki decide ir ver Mitsuha onde ela mora, mas tudo o que sabe do local são desenhos que ele mesmo fez, a partir destes vislumbres do que viveu enquanto estava na pele dela. Ao procurá-la, Taki acaba descobrindo que o vilarejo de Mitsuha foi totalmente destruído por um fragmento de cometa que caiu 3 anos antes do ano que ele vive. Ou seja, Taki e Mitsuha estavam conectados através do tempo. Decepcionado por não tê-la encontrado, Taki tenta se reconectar com ela para tentar impedir que Mitsuha e a população do vilarejo morram. O vínculo entre eles vem curiosamente de uma fita de cabelo que Mitsuha usava. Em determinado ponto do filme, vemos que Mitsuha vai até Tóquio para conhecer Taki, mas como está vivendo 3 anos antes, ao encontrar-se com Taki, ele não a reconhece, porque só a encontraria no futuro em relação ao tempo dela. Quando sai, Mitsuha deixa com ele sua fita de cabelo, que seria o vínculo de sua união futura. Essa é uma lenda japonesa conhecida como Akai Ito. Esse fio vermelho uniria 2 pessoas que estão predestinadas a ficarem juntas. Esse fio pode ser emaranhado, esticado, mas nunca seria partido. Isso é dito pela avó de Mitsuha. Na animação, Mitsuha segue a tradição familiar de fazer essas fitas e a entrega a Taki. Aliada a esta lenda japonesa, Your Name fala da sensação de falta de completude que ambos têm e a necessidade de se encontrarem, tanto que sem combinar um com o outro, Taki e Mitsuha partem um para a cidade do outro, sem pista alguma, somente com uma enevoada lembrança. Infelizmente, não era o momento ainda para que eles se encontrassem. Essa necessidade da presença do outro e principalmente de descobrir qual é o nome do outro é construído de forma belíssima no filme. Quando chega na cidade de Mitsuha, ao vê-la destruída e tentando resgatar as mensagens que foram trocadas pelo celular, Taki vê as mensagens se apagando uma a uma. E com isso, fica clara a mensagem. O relacionamento não poderia ser devidamente fundamentado à distância. Eles precisavam de interação pessoal. Eles precisavam ver o outro. Eles precisavam se encontrar no mesmo tempo. Eles precisavam se ver. Eles precisavam se conhecer de fato. Na nossa era, tão acostumados a conhecermos pessoas por meio do Instagram, de grupos na internet, de WhatsApp, de trocarmos mensagens e engendrarmos relacionamentos virtuais, nós criamos expectativas, imaginamos como o outro será e esquecemos que o relacionamento baseado apenas nisso é como uma máquina que funciona mal. É fácil trocar mensagens apenas daquilo que nós queremos. É fácil selecionar o que a gente posta, o que a gente faz. A vida real é diferente. O ambiente virtual não supre as demandas da realidade. Taki e Mitsuha sentem a necessidade da pessoalidade. O sonho que se manifestava na virtualidade não supria essa demanda. Podemos ter a dor da falta do outro anestesiada, mas aquele sentimento interno nunca vai ser resolvido. O ser humano foi criado para o outro. O próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não porque Deus não era suficiente para ele, mas porque o homem sozinho não é suficiente para si. Taki precisava de Mitsuha, e Mitsuha precisava de Taki. Eles passaram a se conhecer mais individualmente, conforme mais conheciam um ao outro. Essa busca de conhecer o outro é fundamental em todo relacionamento, principalmente em relacionamentos amorosos como o casamento. Aaron Beck, no seu livro Amor Nunca É o Bastante, comenta que é preciso ter comunicação no relacionamento para desatar os nós que são feitos quando há más compreensões. Precisamos entender o outro.
Na cena do metrô, onde Mitsuha encontra Taki de 3 anos antes, ele não a conhece porque nunca interagiu com ela, mas ela não se comunica adequadamente com ele e o abandona, sendo levada pela multidão e deixando somente sua fita. Depois que Taki descobre o lapso temporal que havia entre ele e Mitsuha e da destruição do vilarejo por causa do meteorito, ele começa a buscar de toda forma salvá-la, mesmo que mal se lembre dela. É muito emocionante a cena em que eles se encontram pela primeira vez. Eles estão em um monte místico, e no momento em que vão anotar o nome um do outro, para que se lembrem um do outro, tudo o que fica é um "eu te amo" na mão de Mitsuha. Nós torcemos que eles fiquem juntos. Nós ficamos apreensivos se Mitsuha vai realmente salvar seu vilarejo. E por mais que ela consiga, eles não se lembram mais um do outro e deixam de trocar de corpos. Mesmo assim, o sentimento de falta permanece e dura por 5 anos. É quando os dois estão em Tóquio e trocam um vislumbre de olhares em metrôs que se cruzam. E mesmo sem se lembrar um do outro, partem em busca um do outro. Quando se encontram, não se lembram mais. Mas a primeira coisa que perguntam é o nome. Justamente aquilo que fará com que eles se conheçam de agora em diante. Aquilo que identificará cada um e os diferenciará dos outros. Há algo muito shintoísta no filme. As cordas entrelaçadas que representam justamente a nossa união com o universo. Eles se conhecem porque eles se entrelaçam. A alma gêmea, dentro da filosofia de Your Name, se manifesta em cada um entrar no outro e estar unido no outro, e ainda que tenham uma leve lembrança, apenas uma memória apagada, eles agora possuem uma unidade que se manifesta no nome. Por mais que isso venha de uma perspectiva quase panteísta, o amor verdadeiro aqui se dá quando nós encontramos unidade com o outro, quando nós participamos do outro, quando estamos entrelaçados no outro, quando entramos no outro e passamos a viver a sua vida, ao ponto do outro, o nome do outro, manifestar algo de quem nós somos. Pouco importa em qual linha temporal o encontro acontece no fim. O que importa é que eles finalmente se encontraram pessoalmente e agora sabem quem o outro é. Eles sabem o nome. A relação deles superou o lapso temporal, superou as conversas pelo celular, superou a sensação de vazio. Não fomos feitos para estarmos sós, e fomos feitos para saber o nome daqueles com quem nos relacionamos. Adão foi nomeado por Deus. Adão nomeou Eva. Pais nomeiam seus filhos. A mulher assume o sobrenome do marido em uma expressão de identidade. Deus é o El Shaddai, o El Elyon, o Yahvé, o Tsekenu, o Jireh. Ele se revela por vários nomes para ser conhecido pelos homens e para que os homens o conheçam pessoalmente. Jesus tem um nome, ele é chamado Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é Jesus, o Cristo. Ele é o Jeová que salva. Precisamos do nome para saber quem somos e para conhecer o próximo. O nome é o que dá início ao relacionamento. O nome da pessoa amada é doce aos ouvidos e delicado nas palavras. Os relacionamentos se tornam cada vez mais pessoais quando conhecemos o outro, não simplesmente pela tela de um celular, mas na vida real. Crescemos, amadurecemos, amamos, superamos os conflitos, aprofundamos as relações na medida em que conhecemos um ao outro. Não fomos feitos para estarmos sós. Não fomos feitos para nos relacionarmos sem estarmos entrelaçados. Nós fomos feitos para conhecer o nome daqueles com quem nos relacionamos. Isso conta nas relações humanas e muito mais nas relações dos homens com Deus. Kimi no Nawa nos lembra de algo que vem sendo perdido e que muitas vezes nos dá essa sensação de vazio. Precisamos conhecer o outro. Precisamos lembrar da importância dos nomes. E em tempos de arrobas, Your Name nos relembra que não podemos esquecer que por trás do nome existe um laço que nos entrelaça com aqueles a quem damos e recebemos amor.